Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a 34.200 dólares. Bitcoin que continua a queda junto com os mercados globais. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização desse price action, te mostrando o que eu espero para as próximas horas e qual a minha estratégia no momento. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, vamos começar hoje aqui no semanal falando um pouquinho sobre o longo prazo e vamos abaixando os tempos gráficos. Diário, 4 horas, 15 minutos, 5 minutos, para mostrar as zonas importantes em cada um desses tempos gráficos. Além disso, vamos também atualizar o sentimento, não somente como os nossos indicadores estão agora, mas também sobre onde as instituições estão tentando acumular ainda, né? E vamos falar um pouco sobre o S&P 500, um dos principais fatores aí da gente continuar a nossa queda. Nesse momento a gente está caindo mais de 2%, o que é bem forte, né? Mas antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e deixa aqui nos comentários quais altcoins vocês querem que sejam analisadas no vídeo da noite. Investidores, vamos começar aqui no semanal, lembrando vocês que continuamos numa tendência de alta aqui no longuíssimo prazo, tá bom? Na minha visão, a gente vai sair dessa tendência de alta se a gente começar a fechar candles no semanal abaixo desses 30 mil, 29 mil dólares, tá? Se a gente começar a fechar aqui, provavelmente teremos problemas e provavelmente a gente vai ver o mercado caindo bem mais. Então a gente precisa entender o risco atual, ao mesmo tempo que a gente também precisa entender a oportunidade, né? Tudo é uma relação risco-retorno. E na minha visão, a gente está sim fazendo boas compras no Bitcoin, nesse nosso ponto de controle, no ponto onde mais pessoas compraram e venderam o Bitcoin desde 2021, tá bom? Então, nesse momento, eu enxergo a gente em zonas de suporte muito importantes, ao mesmo tempo que a gente entende que, se esse S&P 500 continuar despencando, a gente pode sim perder esses suportes. Então a gente precisa ter caixa, não apenas para comprar até os 30 mil dólares, mas para comprar além, tá bom? Até porque alguns indicadores de sentimento mostram pra gente que essa queda pode continuar. Então a gente precisa ter caixa, tranquilo? E se você se expor demais aqui, você vai poder colocar um stop abaixo da região ali dos 29 mil dólares para se proteger, tranquilo? Continuando e abaixando o tempo gráfico, indo aqui para 4 horas, a gente pode ver que, basicamente, a gente formou um padrão de continuação da baixa aqui, né? Isso aqui é uma Bearish Rising Wedge. Eu acho que a gente teve grandes oportunidades de distribuição com preço indo até os 36.500 dólares, né? E agora a gente está rompendo para baixo de novo com volume, tá bom? A gente tem volume no rompimento e a gente também tem volume no fundo. Tá? Quero até abaixar o tempo gráfico aqui para 1 hora para a gente entender direitinho onde que foram esses volumes. Tá? Realmente a gente tem esse volume de rompimento aqui. Para a gente ficar minimamente otimista aqui no Bitcoin, a gente vai ter que ver uma demonstração de força acima desse nosso volume aqui, dos 34.500, e do nosso ponto de controle, os 35.500 dólares, tá bom? Quando a gente estiver abaixo aqui, a tendência é muito clara de baixa, a gente precisa tomar cuidado, tá bom? Eu acho que compras no momento são compras seguindo a nossa estratégia de liquidação e pessoas vendendo no fundo. Enquanto as pessoas forem liquidadas e venderem no fundo, a gente vai estar acumulando e melhorando o nosso preço médio, tá? Eu acho que fazer compras aqui agora, no meio do caminho, não é uma situação muito interessante para a gente. O que você pode esperar, se você é mais conservador, é minimamente uma demonstração de força aqui e um pivô acima dessa região aqui. Se isso aqui acontecer, a gente pode ter, pelo menos, enfim, o Bitcoin fazendo um pullback significativo dessa nossa queda aqui. Até o momento a gente não fez nenhum pullback, né? Não chegamos nem próximo de 0,382. Então, se a gente forma esse pivô aqui, talvez a gente tenha força para testar mais próximo ali dos 40 mil dólares. Mas lembrem-se, a gente nunca aposta no pullback, tá? Então a gente continua na mesma estratégia. À medida que a gente for subindo aqui e liquidando pessoas, à medida que for subindo, a gente vai vendendo, a gente vai distribuir e a gente vai melhorando o nosso preço médio. Tranquilo? Continuando aqui e abaixando esse tempo gráfico por 15 minutos, a gente pode ver que a gente está simplesmente formando outro padrão gráfico aqui. E se for rompido para baixo, novamente, você tem mais uma oportunidade de colocar o stop, diminuindo a sua exposição caso você esteja muito exposto, tá bom? Então toma cuidado com essa nossa região aqui dos 33, acaba aqui próximo do fundo, né? Se a gente perder aqui os 33.400 dólares já seria muito ruim, mas os 33 mil dólares seria uma confirmação aqui que vem mais queda, que vem mais lenha, e a gente teria que olhar para acumulações onde a gente tiver muita liquidação e as instituições tentando acumular, né?
Nesse momento, a gente vê bastante instituição no book, tá bom? E basicamente estão tentando segurar até essa nossa região aqui dos 33.300 dólares, tá bom? E se perder aqui, a gente tem algumas ordens nos 32 e nos 31.500. Não são ordens gigantescas, tá bom? Ordens maiores só estão lá nos 31. Então a gente precisa entender isso, a gente precisa tomar cuidado, tá bom? Afinal, a gente não está muito distante de chegar nos 30 mil dólares e tomar uma decisão aqui para o longo prazo. Lembra, a gente ainda não teve o nosso apocalipse, por mais incrível que pareça, a gente ainda não tem uma queda significativa do nosso Open Interest aqui, então isso pode acontecer a qualquer momento, tá? Em especial se a gente tiver uma explosão da incerteza global relacionada à guerra. Então a gente precisa nesse momento, na minha visão, sim, tá acumulando Bitcoin, tá fazendo boas compras nas liquidações e nas vendas no fundo, mas entendendo os riscos e sendo responsáveis na nossa exposição nesse momento. Tranquilo? Continuando aqui, né, e falando um pouco mais do sentimento, a gente pode entender que tivemos boas chances de venda, na minha visão, nessa região dos 36 e depois, quando o S&P abriu com um gapzinho, né, até os 36.500. Repara que a gente não apenas tem 300 milhões de compra-mercado aqui no candle de 15 minutos, mas também a gente tem algumas liquidações, né? Então sim, era a zona de distribuição aqui, obviamente a gente não distribuiu tudo que a gente comprou, né? Mas a gente ficou bem mais confortável nessa região aqui. No momento, a gente pode entender que o preço está caindo e esse nosso último rompimento não tem uma confirmação da nossa análise de sentimento, porque tanto o nosso long short ratio quanto o nosso CVD estão caindo, tá bom? Então, nesse momento aqui, ó, a gente já tem quase 1,5 longs para cada short. Quanto mais isso cair aqui, melhor. Quanto mais isso cair, mais a gente pensa em se expor. Afinal, quanto menos pessoas acreditando na alta, melhor para a gente. Correto? Oportunidades de acumulação para mim, sem dúvidas, foi nesse candle aqui até os 33.400 dólares, tá? Nessa liquidação de quase 10 milhões e nessa venda a mercado aqui de 300 milhões. Outra oportunidade foi nessa venda a mercado aqui de 200 milhões, beleza? Então, se a gente voltar aqui e cair, a gente vai ficar de olho na região dos 32 mil dólares, dos 31 mil dólares e dos 30 mil dólares. Muitas pessoas venderam no fundo, muitas pessoas foram liquidadas aqui. A gente vai continuar acumulando e vai continuar melhorando o nosso preço médio. Tranquilo? Se a gente começar a subir aqui, onde que para mim já começa a ser uma zona de distribuição? Vai ser nessa região aqui a partir dos 34.700 dólares, tá bom? A partir daqui para mim já é a zona de distribuição. Se liquidar, se muitas pessoas comprarem aqui, nós já estaremos vendendo os nossos bitcoins que a gente acumulou nessas últimas quedinhas, tá bom? Então atenção, eu acho que a gente pode estar chegando num fundo importante, obviamente, mas a gente precisa ter caixa, porque a gente ainda não tem aquele gatilho incrível de fundo, né? A gente ainda não teve aquela queda no Open Interest de bilhões. A gente ainda não teve liquidações de centenas de milhões de dólares. Não. Então a gente precisa entender o risco atual, ao mesmo tempo que a gente tem que entender também a oportunidade. Então estamos acumulando, sem dúvidas, tá bom? Mas o nosso foco ainda está nas grandes moedas, no Bitcoin e no Ethereum. Tá bom? Afinal, a nossa dominância aqui, apesar de estar subindo, ela continua num patamar, aqui, na minha visão, um pouco desconfortável, né? Está subindo 1,74% hoje, né? Lembra que essa queda aqui denotava risco? Pelo menos a gente está subindo, né? E obviamente que a gente está com long na dominância, tá lindo long, mas no momento esses 42 aqui, apesar de ser bom essa subida, a gente entende que historicamente ainda é um valor baixo. Então a gente ainda pode ter mais quedas para liquidar mais ainda as altcoins. Então a exposição nesse momento tem o foco principalmente no Bitcoin e um pouquinho no Ethereum, tá? Afinal, a dominância do Ethereum, como vocês sabem, também está baixa, né? A gente está caindo aqui nos últimos dias na dominância e nesse momento, ó, já caiu mais 3,4%. Então, para mim, faz sentido, sim, a gente pensar numa exposição no Bitcoin e no Ethereum, tá bom? Mas muito mais no Bitcoin, como vocês bem sabem. Tranquilo, investidores? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu acho que não é um dia para se desesperar, é um dia para estar feliz, porque a gente está comprando Bitcoin barato pra cacete, bicho. Tá bom? Ao mesmo tempo que a gente entende que a gente precisa ter caixa para comprar mais barato ainda, já que a gente não teve um gatilho daqueles de fundo incríveis. Tranquilo?
Então é isso, não esquece de deixar o like aí e deixar nos comentários qual altcoin você quer que seja analisado no vídeo da noite. Então é isso, um forte abraço e até a noite. Antes das 9 horas tem mais um vídeo. Até lá. Vamos colocar a musiquinha, né? Porque acho que todo mundo merece aí hoje. Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Don't ever say we going down to 1K, but Mr. Novogratz say we have bottomed out. Novogratz is bullish. Bottomed out, don't ever rise is bearish. Barrett's positive 1300. Novogratz is bullish. Bitcoin could be at 40,000. Let us go to moon.